Olá, boa noite. Estamos nesta quarta-feira reunidos para mais uma noite de estudos doutrinários com o tema desta noite, encerrando o ciclo dos temas sugeridos pelos membros, o Evangelho no Lar. E eu achei muito adequado nós encerrarmos esse ciclo de estudos sugeridos pelos membros com esse tema do Evangelho no Lar, porque no final das contas é no lar que encontramos toda a nossa sustentação. Então, encerrar por aquilo que é sempre o nosso princípio, o princípio da nossa generosidade, dos nossos relacionamentos, onde a nossa vida social começa, eu acho bem oportuno nós fecharmos essa etapa com esse tema tão delicado, tão importante, que é repleto de tantas vibrações positivas e de tantos ensinamentos. Então, gostaria de agradecer por ter nos acompanhado durante essa jornada, e em breve estaremos começando mais uma etapa de estudos. Lembrando que nesse período de isolamento social, de distanciamento social, os estudos se mantêm online. Caso a pandemia seja controlada nos próximos meses, os nossos estudos presenciais voltarem de forma segura, seguindo as recomendações de segurança da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, nós voltaremos também com as nossas atividades presenciais, que acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 8h30 da manhã. Então, com o estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo da mediunidade. Por enquanto, para que nós possamos manter a interação, nós estamos fazendo esses ciclos de estudos, dessa etapa, como já falado anteriormente, relacionados aos temas sugeridos pelos membros, e iniciando na próxima semana, nós estaremos trabalhando com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Será um capítulo por semana, então todos estão já convidados a participar desse estudo conosco. Vamos iniciar essa noite fazendo a leitura de uma página de Joana de Ângeles, que fala exatamente sobre o culto do Evangelho do Lar, e vamos prosseguir com a nossa prece inicial para iniciarmos o nosso estudo. Lembrando que no final desta breve conversa, nós aguardamos vocês no bate-papo lá da sala Chico, para que nós possamos trocar nossas impressões sobre o tema. Aí, lembrando mais uma coisa, que apesar do distanciamento social, a sala Chico mantém atividades do culto do Evangelho no Lar de forma virtual. Caso alguém tenha interesse em levar até a sua casa o culto do Evangelho no Lar, é só falar com um dos nossos tarefeiros. Você pode falar diretamente no grupo do WhatsApp, mandar uma mensagem no privado para alguns dos nossos membros, a Inês, a Vera, Dona Laura, Romário, Débora, eu, Manuel, demais membros da casa. Caso quem tiver interesse ou oportunidade de estar realizando esse culto virtual, ele funciona de uma maneira semelhante ao estudo doutrinário que nós desenvolvemos, tanto às segundas e às quartas. Nós compartilhamos as mensagens no WhatsApp da sala, do grupo, sempre com as nossas orações, as nossas intenções e vibrações voltadas para o lar daquele a quem se destina o culto. Então, estejam também convidados a participarem do culto do Evangelho do Lar na casa de vocês, caso assim o desejem. Vamos iniciar com a página de Joana, e ela diz a seguinte coisa, no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 59, de Messe de Amor. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé,
Enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinhos de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam antes a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que possa adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir para que Jesus esteja contigo nesta noite. Que Ele possa nos iluminar, guiar nossos caminhos, sempre nos influenciando nas boas decisões, nas boas escolhas. Que Ele se faça presente em nossa vida e que nós façamos a vida de Jesus presente em nosso lar. Que a Sala Chico, que representa um pedacinho da nossa casa, se estenda todas as bênçãos que forem do nosso merecimento. Que cada um de nossos membros, as pessoas amadas por nossos membros, todos estejam envoltos, Senhor, pela sua divina luz e pela sua divina sabedoria. Graças a Deus. Bem, então vamos iniciar o nosso tema da noite, o culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Né? E qual é a sua finalidade? São 2 perguntas que nós vamos buscar responder essa noite. Mas antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para 2 questões importantes. A primeira delas é a seguinte: o culto do Evangelho no lar não é um privilégio da doutrina espírita. Ela não foi criado pela doutrina espírita, muito pelo contrário. A gente vai ver mais na frente um pouquinho a passagem de Jesus, quando ele faz menção pela primeira vez, há mais de 2000 anos, sobre a realização do primeiro culto do Evangelho no lar. Então, assim, o culto do Evangelho no lar é uma ação benéfica desenvolvida pelo próprio Cristo, pela primeira vez, há mais de 2000 anos atrás, e que o Espiritismo entende como fundamental. E nessa compreensão como fundamental, visto a importância, né, do culto do Evangelho no lar, que entra nosso segundo posicionamento. Por que no lar? O porquê fazer um culto do Evangelho no lar? Porque no lar é o local justamente onde nós desenvolvemos, iniciamos nosso convívio social. E além de ser o lugar onde nós iniciamos nosso convívio social, nós desenvolvemos esse convívio social com os membros do nosso círculo familiar. E nós sabemos a importância da família dentro de nossas relações pessoais e das nossas relações espirituais. Nós sabemos de todos os elos, né, formados, não só nesta vida, mas como em vidas anteriores, dos membros familiares. Então, cada
pessoa que é integrante de nossa família, ela está na nossa vida por um motivo, seja essa família consanguínea ou não. As pessoas que integram o nosso âmbito familiar, elas fazem parte dessa nossa necessidade, nossa etapa evolutiva e dessa etapa de transformação, melhoramentos e condicionamento para uma vida melhor, né? Então, foi a oportunidade que Deus está nos dando de nós ajudarmos o próximo, de nós resgatarmos nossos débitos, para que assim possamos continuar a nossa jornada. Então, é na família onde precisamos inicialmente desenvolver as máximas de Jesus, os ensinamentos de Jesus e pôr em prática as leis divinas. Então, assim, o primeiro lugar onde nós devemos fazer esse exercício é justamente em casa. Por isso que eu achei muito adequado esse tema na noite de hoje, pensando justamente nisso. Quando a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, quem é a pessoa que está mais próxima da gente? Geralmente são as pessoas que fazem parte da nossa família. Não é só aquela pessoa que está no nosso lado do ônibus, é também aquela pessoa que convive diariamente conosco e que, em muitas ocasiões, são as pessoas onde nós descontamos as nossas frustrações, as nossas raivas. Quantas vezes a gente passa um dia complicado no trabalho, na escola, e assim, a gente fica nervoso, angustiado, né, com revoltas, cheia de vibrações negativas, e a gente mantém a compostura, né, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, mas quando chega dentro de casa, aí a gente vai descascar todos os pepinos. Aquela pessoa que geralmente a gente mais ama é a pessoa que mais vai sofrer com o nosso mau humor, com a nossa ignorância, com a nossa falta de paciência. E é o lugar onde nós precisamos aprender a desenvolver essas qualidades: a paciência, o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência e o perdão. É um passo de cada vez. E é muito mais fácil começar com as pessoas que estão próximas a gente e que nós temos esses elos afetivos. Nós devemos usar os nossos elos afetivos como uma ferramenta para a prática do bem e não uma ferramenta para nós descontarmos as nossas frustrações. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E como Joana nos fala, vamos ceder um dia da nossa semana. Vamos ceder um dia da nossa semana para essa prática do bem, para que nós possamos trazer para o nosso convívio, as práticas de Jesus. Né? Então, nós vamos colocar a nossa fé, a nossa família, a nossa fé vai estar envolvendo a nossa família e Jesus se fará presente em visita. Eu quis começar com esse texto de Joana justamente porque ela nos esclarece, nos passa uma orientação sobre a forma em que o culto do Evangelho no lar ele se processa. E a gente vai lembrar, né, do que é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é a reunião para o estudo do Evangelho pelos membros da família, uma reunião familiar. Nós vamos escolher um dia da semana e é importante que esse dia seja respeitado. Pensarmos num horário, numa ocasião, numa oportunidade em que todos os membros da família estejam reunidos, inclusive as crianças, e para que todos possam participar desse momento, né, que vai ser um momento de reunião e de troca com a família. Joana de Ângeles, mais uma vez, ela vai nos dar as justificativas para a realização do culto do Evangelho no lar. O motivo maior é o que vai nortear todos os demais que eu vou citar agora. Ele está relacionado com vai resultar, né? A junção desses fatores vão permitir
justamente essa união familiar, porque nós vamos estar auxiliando a desremir problemas, a gente vai estar auxiliando a diminuir os problemas e melhorar o clima de dentro de casa. Quantas vezes a gente faz uma prece, a gente faz uma oração e assim, uma situação que estava complicada, ela parece menos complicada, a gente passa a ver de uma maneira diferente. Então assim, o culto do Evangelho no Lar, ele vai justamente nos ajudar nessa mudança de perspectiva junto com a família, que às vezes está precisando extremamente de união e a gente não sabe por onde começar. E o culto do Evangelho no Lar é uma boa, sem dúvida nenhuma, é um bom começo para esse projeto de ressignificação das famílias que estejam necessitadas. E Joana nos orienta sobre o porquê realizar o culto do Evangelho no Lar. Ela cita o seguinte, que eles podem auxiliar, né, que o culto do Evangelho no Lar pode auxiliar com os dramas que surgem na família, nas incompreensões que se agravam, nas urdiduras traiçoeiras, nas pessoas que estão ascendendo em perigo iminente, nas enfermidades em fixação, quem está sofrendo com cerco obsessivo, quem está com suspeita de algum tipo de desdobramento pernicioso, inadequado, quem está por algum motivo vivendo alguma situação espiritual inadequada, o culto do Evangelho no Lar vai estar ajudando. As angústias em crises a caminho do autocídio, a caminho do autoflagelo, do autodano, né? Então, enquanto as pessoas estiverem nesse período de angústia, o culto do Evangelho no Lar pode auxiliar essas pessoas a se reequilibrarem. Além disso, ele pode ajudar nas inquietações de várias ordens nos painéis de agressividade ou loucura, que recebem no culto do Evangelho do Lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para diminuir os equívocos, finalizar as perturbações, predispor a paz, ajudar nos embates de todos quanto aspirem à renovação, o entusiasmo e a liberdade. Então, olha o quanto que o culto do Evangelho no Lar pode nos ajudar. A partir do momento que nós trazemos o estudo dos ensinamentos de Cristo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós estaremos permitindo que todos os membros da nossa família que estejam passando por algum tipo de sofrimento, incluindo nós mesmos, possamos ter nossa vida transformada gradativamente nesse aspecto. A gente vai lembrar de uma passagem do livro Os Mensageiros, onde fala sobre o quanto que André Luiz, né, e a equipe que ele estava acompanhando percebem em uma casa luzes mais brilhantes, né? E quanto que as luzes em determinados ambientes se tornavam muito mais intensas. E a gente vai lembrar que nessa passagem essas luzes se intensificaram, que puderam ser vistas, né, por essa equipe espiritual que estava justamente para prestar assistência às famílias encarnadas naquela região. Era o momento em que estava sendo realizado o culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, ele se torna um ponto de referência dentro de um local, dentro de uma comunidade que esteja precisando de auxílio. Emmanuel também nos esclarece nesse sentido. Vou pegar aqui a página rapidamente. Emmanuel também nos esclarece da seguinte maneira: as práticas de cultos do Evangelho no Lar, diversos em casa, às vezes acontecem de maneira imperceptível. O culto, ele traz a limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança e o culto do bem-estar.
A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza de pensamento. Então, ele está dizendo o seguinte, que não adianta a gente pensar na nossa casa somente no aspecto da limpeza física. É necessário que nós pensemos e cuidemos também da pureza dos nossos pensamentos. E o culto do Evangelho no Lar, vai nos auxiliar nesse sentido. E ele continua. E na verdade, Meimei continua numa psicografia de Chico Xavier, do livro Evangelho em Casa, e Meimei vai continuar da seguinte maneira: o estômago farto nem sempre é conforto do espírito. O carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muitas vezes, é provisória ilusão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com Cristo a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo, a segurança é a harmonia moral, o carinho é entendimento fraterno e o bem-estar realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Então ela está dizendo o seguinte, tanto Meimei quanto Emmanuel nos colocam o seguinte, que dentro de nosso lar não basta somente termos a preocupação com a higiene do lar, com uma casa confortável, com o luxo, com as conveniências que a vida moderna pode oferecer. Lembramos daquele pai, daquela mãe que trabalham horas exaustivas para dar de tudo, do bom e do melhor, como se diz, para os seus filhos e às vezes esquecem do fundamental, que é essa higiene moral, que é essa retidão moral, né? Então, a importância de nós fazermos o culto do Evangelho no Lar. E aí vem uma coisa que eu costumo falar sempre, que é o princípio do hábito, né? Assim, você está... E o reforço positivo, você criar o princípio do hábito de estudar o Evangelho para você criar um reforço positivo sobre as nossas ações e sobre as condutas que nós precisamos aprender a desenvolver. A gente sabe que a gente nem sempre reconhece a melhor maneira de começar e sabe que caminho trilhar. E o Evangelho, ele está ali justamente para nos orientar e nos esclarecer quando nós conseguimos colocá-los em prática. Então, a gente pensando nesses benefícios do culto do Evangelho no lar, a gente vai pensar que quando uma família vai estar orando, né, em sua casa, sob a luz e a orientação do Evangelho, não só a nossa casa vai estar sendo beneficiada, mas toda a rua, a região em que nossa casa se encontra, ela também vai estar sendo beneficiada, porque nós vamos estar criando uma comunhão com o alto. E nisso nós vamos lembrar do primeiro culto do Evangelho no lar, que Jesus realizou na casa de Pedro. E foi nessa ocasião em que foi justamente nessa ocasião que Jesus falou, né, em que quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. Então, quando a gente lembra que Jesus está presente, quando nós estamos reunidos, Jesus é nosso convidado. Então, quando nós iniciarmos o culto do Evangelho no lar, nós devemos lembrar que Jesus ali é nosso convidado, que nós estamos convidando Jesus a participar da nossa vida, a estar presente no nosso lar, e nós devemos estar preparados para isso. É a responsabilidade, mas uma responsabilidade que todos nós conseguimos desenvolver, que nós todos conseguimos suportar sem dúvida nenhuma. Então, se não pode reunir a família toda, faz com o marido, faz com o filho, faz com uma pessoa que está próxima a você, mas não deixe de escolher o dia da semana para você poder desenvolver o culto do Evangelho no lar. Nesse sentido, a gente vai pensar qual o roteiro, né, para finalizar essa breve conversa sobre o culto do Evangelho no lar. Qual é o roteiro
para nós desenvolvermos o culto do Evangelho? A primeira coisa é nós escolhermos um dia e um horário fixo, né, para que nós possamos reunir a nossa família nesse horário. E a gente entendendo que é um horário para isso, a espiritualidade, sabendo disso, também vai estar sempre no nosso auxílio. Por isso que a gente não deve mudar o horário, evitar atraso. Vamos lembrar que nós temos um convidado nesse momento. E esse convidado merece todo o nosso respeito e as nossas honrarias. Então, façamos o melhor dia que nós encontrarmos essa reunião com nossa família, esperando o convidado da noite, que é Jesus. Depois de escolhido o dia, no dia escolhido, na verdade, a noite vai começar com a leitura de uma página, de uma mensagem edificante. A gente pode usar o Jesus no Lar, que é o que a gente usa aqui em casa. É um livrinho que contém diversas passagens de Jesus, diversas parábolas. Pode ser o Fonte Viva, Vinhas de Luz, alguma mensagem que tenha alguma mensagem edificante, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, mais uma vez, a gente pode conversar com algum tarefeiro, que vamos estar todos dispostos a ajudar da maneira que for possível, tá? Então é só, se alguém tiver dúvida em como começar, é só entrar em contato conosco. Após a leitura dessa mensagem, alguém da família faz a prece inicial. Depois da prece inicial, lembrando que a prece sempre deve ser proferida de coração aberto, com o máximo de sinceridade. Não é necessário palavras difíceis para fazer uma prece. Se alguém tem alguma dificuldade em como realizar uma prece, no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo sobre prece, em que há diversos modelos de prece. Eu confesso que eu também tinha um pouco de dificuldade, um pouco de vergonha, e muitas vezes eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo para me auxiliar na prece, né? Então, é uma maneira para a gente ficar um pouco mais seguro. Se a gente tiver um pouquinho mais de dificuldade, ali tem vários temas, né, que podem nos auxiliar no momento. Então, ali no Evangelho, para quem tiver dificuldade em fazer a prece, o Evangelho também nos ajuda nesse sentido. Após a prece inicial, a gente vai proceder à leitura do Evangelho. A gente pode fazer a leitura do Evangelho de forma sequencial, capítulo por capítulo, escolhendo um trechinho de cada capítulo para a gente ler, né, e seguir a etapa seguinte, que é da conversação sobre o tema, fazendo uma conversa fraterna com a família, buscando entender, né, saber de cada um se compreendeu aquela mensagem, o que cada um compreendeu sobre aquela mensagem, o que cada um pode contribuir, cada membro da família pode contribuir sobre aquilo que foi lido e está sendo estudado nessa noite. É importante que a família participe, não sejam ouvintes passivos, para que haja esse entrosamento. No começo pode ser um pouco mais difícil, mas com o desenvolver da atividade, o hábito e a frequência, vão transformando essa dificuldade em facilidade, sem dúvida nenhuma. Então, depois dessa conversa fraterna, né, com os membros da nossa família, a gente vai fazer uma prece de agradecimento. A gente lembra que a gente pode colocar nosso copinho de água, nossa garrafinha de água, para fazer a fluidificação, né? E durante a prece a gente vai pedir a fluidificação. Aqui em casa cada um tem a sua garrafinha, ou então tem o seu copinho de água. A gente avisa, olha, esse copo é de fulano, beltrano e ciclano, e deixa ele em ordem, para a espiritualidade também saber a quem se destina o remedinho que vai ser colocado em cada copinho de água, destinado especificamente para cada um, né? Então, em cada uma dessas etapas, né, do Evangelho, nós já vamos estar vibrando positivamente, nós já vamos estar preparados e aptos para esse período de aprendizado tão importante. E finalizamos,
né, esse período após essa conversa fraterna com uma prece final, que pode ser proferida pela mesma pessoa que fez a prece de abertura, ou caso alguém mais queira participar e possa fazer a prece. Lembrando que é importante que cada membro da família procure participar na medida do possível, respeitando o tempo de cada um, e que todos sempre sejam envolvidos pelos benefícios que vão ser plantados no culto do Evangelho no lar. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que às vezes podem aparecer alguns empecilhos, naquela coisa assim, meu Deus, justo hoje que é o dia do culto do Evangelho, eu tô atrasada, eu tô enrolada, a janta demorou, ou fulano tá mal-humorado. São justamente nesses dias de maior dificuldade em que nós precisamos realizar o culto do Evangelho no lar. Não nos deixemos abater pelas dificuldades que porventura forem apresentadas. Se for difícil hoje, vamos fazer assim mesmo. Tive um pega para capar no trabalho, tive um pega para capar em casa. É fundamental ainda mais que nós façamos o culto do Evangelho no lar. Não deixemos de fazer o culto do Evangelho no lar por motivo de dificuldade. Muito pelo contrário, é na dificuldade que nós devemos encontrar a força para realizar o culto do Evangelho no lar, porque é Ele que vai nos orientar e nos trazer a harmonia necessária. Vou me despedir por aqui, lembrando das palavras de Jesus, né? Quando Ele diz que enquanto onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, que a gente lembre que todas as vezes que nós estamos aqui, nós estaremos falando de Jesus, Ele estará conosco, Ele se fará presente em nossas vidas e nós podemos presentear Jesus na vida dos outros. Que consigamos ser esse mecanismo para presentear Jesus na vida da nossa família, na vida das pessoas que a gente ama. Vamos aguardar agora os comentários, alguma observação, lembrando que caso alguém queira desenvolver, precise do culto do Evangelho no lar, a Sala Chico pode desenvolver junto com você, pode te ajudar a implantar na sua casa o culto do Evangelho no lar. Nós podemos fazer também, nesse período de pandemia, o culto virtual, através do próprio WhatsApp. Então, assim, caso alguém queira participar, caso alguém precise, se sinta motivado a essa participação, é só entrar em contato conosco, que nós seremos muito felizes em poder ajudar caso cada um precise. Uma boa noite a todos e até já. Tchau, tchau.